Olá, esse é o programa Contraplano, o espaço do audiovisual aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje, aqui em nossos estúdios, vamos falar de mais produções cinematográficas aqui de Jacareí. Em nossos estúdios, eu estou recebendo aqui a Gláucia Veloso, que é diretora de cinema, e o Wagner Rodrigo, que é produtor cultural. Eles que vão falar um pouquinho de um curta-metragem que será exibido aqui, que se chama Extração. Primeiramente, obrigado pela presença de vocês aqui na TV Câmara Jacareí. Agradeço pelo convite. Obrigado pelo convite aí, tá mostrando um pouco do nosso trabalho aí. Legal. Queria que a gente começasse então falando um pouquinho do Extração, que nós exibiremos aqui na TV Câmara. O que é o Extração, para quem aí está tendo esse primeiro contato com o nosso programa? O Extração é uma história de um jovem, Marcelo, que faz uma visita ao dentista e descobre nessa visita que ele vai precisar extrair um dente, né? E toda a história se comporta nesse contexto do imaginário dele, dos medos e temores, e acaba sendo isso. Tem um final surpreendente, é bem legal. E como que partiu essa ideia inicial? Queria que você contasse um pouquinho aí, desde o início dessa produção. Esse foi um filme que vocês fizeram numa oficina, né? Que Isso. Foi ministrada pelo Wagner. Conta um pouquinho. O filme é resultado da oficina que eu participei com o Wagner, e a gente teve uma preparação toda antes, né? A gente foi recebendo várias informações para culminar na produção. Aí ele fez a proposta, cada um desenvolveu uma ideia, e eu, baseada até numa experiência meio pessoal, de meio pânico de dentista, eu fiz a ideia do filme, e desde o começo eu já imaginava algo simples, um filme curto, mas que ele se identificasse bastante com esse medo das pessoas, né? E depois a gente acabou se reunindo em grupo para montar mais a produção, né? E elaborar mais o roteiro, a parte da produção em si, para conseguir fazer a gravação do filme. Legal, então Extração é o resultado. Isso. É como se fosse o nosso trabalho de conclusão da oficina. Legal, e essa ideia é uma ideia que você estava contando que você se inspirou na sua vida própria, né? O seu medo do dentista. Conta pra gente. Tem uma parte do meu medo, mas tem muito dessa de a gente ter um feedback das pessoas, assim, eu tenho pavor, né? Eu não gosto de dentista, essas coisas. Eu sofri um pouco quando fui fazer a minha extração de um siso. Passei 3 horas na cadeira do dentista, foi um pouco tenso, mas não que eu tenha, assim, pavor de não vou, hipótese alguma, né? Mas a gente tem essa informação de que as pessoas realmente têm um certo medo e tal, e eu quis trabalhar dentro disso, dessa fantasia, né? Das coisas que passam na cabeça da pessoa quando ela está numa cadeira, quando ela sabe que tem que tirar, que vai ter anestesia. Nada contra o dentista, né? Não, o que foi legal do processo, assim, que eles fizeram todo um processo de pesquisa mesmo, pra entender como que é um processo de um siso, que instrumento utiliza. Então eles fizeram uma pesquisa de conversar com mais de um dentista, fazer toda essa pré-produção. Bruno Dia, o nosso ator, né, que é um colega de vocês aqui, o Emerson Galati, que se comportasse como um dentista mesmo. E foi legal que a gente teve até um feedback de umas pessoas, nossa, o processo que ele fez parecia um dentista mesmo. Isso, A gente descobriu um ator também. Assim. Foi. Ele chegou aqui e quis arrumar o dente de todo mundo. E esse é o resultado de uma oficina, né? Que se chama Jacareí na Tela, né? Uma oficina audiovisual aí. Vocês contaram com a parceria com a Fundação Cultural de Jacareí. Conta pra gente um pouquinho dessa oficina. O legal desse processo é um edital que a própria Fundação sempre abre, né? Eu apresentei, na verdade, sim, sou formado em rádio e TV, mas eu nunca tive a oportunidade da oficina em Jacareí. Trabalhei em outras cidades, Belo Horizonte, Minas, São Paulo, Rio, e aqui eu nunca tinha a oportunidade de fazer uma oficina de vídeo. Daí quando eu vi o edital aberto, eu falei, eu acho que é hora de fazer uma oficina em Jacareí. E foi uma oficina bem interessante, assim, que não foi uma oficina de um final de semana, foi uma oficina de 7 meses. Então, bem ou mal, foi um curso livre, assim, longo, e com um processo, assim, teve um momento de repertório, passar pela história do cinema, todas as vanguardas, passar novela vaga, expressionismo alemão, vanguarda soviética, narrativa clássica, para enriquecer repertório. Eu acho que para você produzir é legal você ter repertório também. Então a gente passou por tudo isso, entramos na questão da linguagem, enquadramento, o que é linguagem audiovisual, a gramática de se produzir vídeo. E durante a oficina, então, foi bem aliado essa parte de teoria e bastante a questão da técnica. Só que a gente já começou nos primeiros meses a fazer alguns exercícios. Então, durante a oficina, a gente produziu mais de 10 vídeos. Alguns outros vídeos que tá rolando no YouTube também.
E a ideia é assim, produzir esses vídeos como exercício e no final ter um produto de finalização. Daí foi a hora que a gente dividiu a oficina em 2 grupos. Um foi a extração e o outro foi analisando a coruja, do Daniel Leite. E esse processo assim foi bem legal, que foi as pessoas pegaram desde a ideia de você criar um logline, uma storyline, você ir para sinopse, argumento, escaleta, depois fazer o roteiro, fazer storyboard, pré-produção, decupagem, análise técnica, chegar no dia, vou gravar. Então foi legal das pessoas que tem um grupo de pessoas que já trabalhavam com vídeo e não sabia todo esse processo, quanto isso ajuda. Que a extração foi uma diária. Por exemplo, o dentista, você não consegue, o cara trabalha sempre. A gente pegou um feriado. E tinha aquele feriado para gravar, porque assim, o cara não dá para ceder todas as vezes a sala deles. Então, o processo da oficina, isso foi bem interessante. E essa oficina, imagino que tenha sido fundamental para você. Essa foi a sua primeira participação como diretora? Foi a sua primeira experiência nisso? Como que... Sim, como diretora, sim. Eu já trabalho na parte social, né, com casamentos, filmagem, mas é uma coisa mais livre, né, mais documental. E como nessa parte de ficção mesmo, de direção, foi a primeira experiência e foi bem interessante. O que é legal foi da oficina, que ela até falou assim, a gente teve foi muito tinha várias pessoas, tinha professores no meio, psicólogo, pessoas já faziam produção executiva, gente que era câmera, gente da música, ela que já era de evento, estudantes, então a gente conseguiu, galera do teatro também, mesclar vários conhecimentos. Então a oficina foi legal, assim, eu estava fazendo uma troca com eles, mas foi uma troca entre eles. Então a gente percebeu que foi bem interessante, assim, criou-se um grupo coeso, a gente terminou com 14 pessoas, assim, que produziu mesmo, sabe? Viu que aquilo foi interessante, tanto que agora no final do ano passado a gente conseguiu fazer 2 mostras com todos os vídeos, assim, com mais de 1 hora de exibição de vídeos, assim, a gente conseguiu 2 dias no Sala Mário Lago, e depois a gente, dentro do grupo, a gente entrou no consenso de criar um núcleo de audiovisual. Então a gente está no processo, é um núcleo independente, a gente está no processo de fazer reuniões, de pensar o núcleo de audiovisual não só como um produtor de vídeo, uma produtora, mas como um difusor, como uma formação, como troca, intercâmbio. Então a gente está nesse processo de formar esse núcleo audiovisual para a gente continuar fazendo produções e mais do que só produção para o mercado também, mas para exercitar como experimental, assim. Então, além da importância, né, desse aprendizado com a oficina e de poder ver esse resultado finalizado, né, você teve seu filhinho aí que nasceu depois de muito trabalho, ainda teve essa união dessa galera produtora cultural que pode vir a dar bons frutos aí. Como a gente até começou, foi uma ideia que a gente percebeu, e a gente viu até outras pessoas, até algumas pessoas da fundação, que percebeu que essa oficina, além de ser uma oficina cultural, é uma oficina diretamente relacionada com a economia criativa, ou seja, a questão de formação de renda mesmo. Né? Durante a oficina, ano passado, em torno de uns 3 alunos assim, começaram a comprar câmeras, Canon, microfone, começaram a fazer trampo por fora, percebeu que é um mercado, é uma possibilidade. Então, a ideia desse núcleo é meio assim, dar vazão para essa vontade de produzir. Então, dentro desse núcleo, a gente tem 3 produtoras de vídeos. Tem a Piano Filmes, que é do pessoal de evento social. Tem a minha Borandá Audiovisual. Tem a Larissa, da Café Cuxa. E a gente quer continuar produzindo, sabe? E com isso que a gente fez. No ano passado, a gente teve a LIC, Lei de Incentivo à Cultura aqui de Jacareí. E a gente viu uma oportunidade de estar apresentando um projeto. E a gente fez um projeto aqui para Jacareí inovador até um pouco, assim, Brasil que está nessa época, nessa moda de websérie. Então a gente fez um projeto de uma websérie documental, vai ter 7 episódios, e o projeto foi aprovado. A ideia é contar um pouco a história sobre os ofícios de Jacareí. São esses ofícios tradicionais do barbeiro, alfaiate. As pessoas estão se perdendo nesse ofício, e quem são essas pessoas que trabalham 50, 40, 60 anos nessa profissão? Então foi bem legal, assim, que é um projeto que a gente vai diretamente empregar 8, 10 pessoas. Claro que não um salário, uma ajuda de custo, mas todo mundo vai estar recebendo para produzir um projeto de 9 meses. Então isso já, naturalmente, foi um braço desse núcleo, porque a gente não quer se basear só, né, na questão de entrou verba, a gente vai produzir, não. A gente quer estar produzindo e experimentando. O núcleo conseguiu esse projeto, que é uma coisa que agora a gente está correndo atrás de captação de recurso, mais a gente vai ter mais notícias desses projetos também, que já é um resultado. E desde já a TV Câmara já abre as portas aí para quando esse material estiver pronto, para nós exibirmos aqui também, né? Um dos nossos objetivos é lá, fazer parceria com TVs públicas, exibição, então a gente já tem uma carta aberta aqui. Legal. E, Glaucio, queria que você falasse um pouquinho mais do Extração. Como que foi desde a elaboração dessa ideia, até a parte de roteiro, de produção, até gravar, e depois você ver o seu neném pronto? Então, eu realmente não tinha a noção de todo esse processo, né? Então, quando o Wagner propôs, olha, tem uma ideia, tenta resumir numa frase, né? Um texto bem curto, uma logline.
E me veio essa e algumas outras, no dia eu escrevi, mas eu achei assim, a mais viável de produção. A gente sabia que tinha pouco tempo para produzir, e eu pensei, puxa, eu acho que essa é a que eu vou apostar, né? E pouco tempo depois a gente apresentou para o grupo. Não seria possível produzir todas as ideias, né? Porque cada um fez uma ideia, então a gente levou para uma votação. E esse é um momento que a gente acha que é bem colaborativo. Então, uma coisa que eu gosto da oficina, nunca eu gosto de eu trazer ideia, eu botar a mão na massa. Então, o grupo, eu falei, galera, todo mundo faz ideia individual, todo mundo fez um processo essa ideia até chegar a sinopse. Daí foi o que ela falou, a gente sentou em grupo e começou a ver, não a melhor ideia, mas qual a ideia que a gente consegue produzir nesse pouco tempo com os equipamentos que a gente tem. Foi a hora que acabaram escolhendo a extração. A gente conseguiu uma votação legal, junto com o Analisando a Coruja, e o grupo foi dividido em duas partes, né? Daí foi mais a parte de roteiro. Então eu sentei com o meu grupo, expus a ideia, a gente falou, tá, então vamos colocar diálogo, vamos colocar ação. E a gente foi produzindo. Depois veio uma parte um pouco mais complicada, que era a decupagem técnica, os processos assim que a gente não estava muito familiarizado. Então nessa hora a gente recorreu bastante ao Wagner, explica como é que funciona isso daqui, como é que a gente vai fazer, né, a parte do plano de filmagem. Mas foi bem legal, assim, porque todo mundo participou mesmo, assim, não é só um filho meu, eu digo, né? É um filho bem colaborativo. Nesse sentido é legal falar assim, porque o projeto é todo colaborativo, nesse sentido a gente quis mostrar um pouco que quando você está no set de filmagem e gravação, acaba cada um tendo uma sua função. Cara, tem projeto colaborativo, todo mundo é câmera, tudo, mas esse que a gente queria fazer um processo, cada um tinha a sua função. Então dentro da equipe a gente já começou a dividir, no roteiro foi uma coisa mais colaborativa, mas quando chegou no set a gente começou a dividir. Então ela fez a direção, o Thiago fez câmera, a Fernanda fez o áudio, a Nayara foi a continuista, assistente de direção, o Emerson foi o ator. Então cada um foi pegando uma outra função, assim, ajudou a gente na edição, o Emerson também. Então, cada função a gente começou a dividir para a gente poder cobrar quem faz o quê. Para perceber assim, que num momento todo mundo é uma peça dessa engrenagem. Se alguém falhar, se o roteiro não estivesse no dia, se o editor não editar, se o continuista notar alguma coisa errada, o projeto não vai para frente. Então, isso foi interessante. Eles passaram por todas as etapas, isso que eu achei legal. Até o storyboard, assim. Se você vê o storyboard e vê o filme pronto, para você estar vendo a foto, assim, um preview do que vai ser. Assim. Eles conseguiram colocar no papel o que realmente eles queriam filmar. E a gente daí teve que correr atrás, assim, do cenário, né? A gente viu que não conseguiria dar conta de produzir um cenário de um consultório por conta de gastos, né? São equipamentos muito caros, coisa muito detalhada. E eu recorri a um amigo, né? O Thiago também fez um contato com uma dentista que deu um apoio legal pra gente. Fiz uma pesquisa de locação mesmo, a gente começou a ver quais eram as melhores possibilidades. E a gente encontrou esse lugar que foi feita a filmagem, o dentista deu todo o apoio, o Dr. Gustavo Renó, aqui de Jacareí, deu todo o apoio, passou todos os dados, quais os processos para fazer uma extração ali, deixou o ator bem à vontade no nosso set, e a gente fez a gravação num dia, em poucas horas praticamente, né? A gente fez em 2 períodos, assim, iniciando a gravação, acho que foi do meio da manhã até umas 5 horas, foi onde a gente também fez uma segunda locação, são 2 locações apenas do filme, num quarto, né, que é o quarto do Marcelo, personagem principal do filme. Foi bem rápido, assim, mas foi muito prazeroso, foi uma experiência para todo mundo, assim, que quando a gente compartilha, a gente está em grupo e relembra, o pessoal realmente diz que foi uma experiência única de colaboração, de troca, né, de um ajudar o outro, e de ver esse resultado realmente foi... Eu acho que poucas pessoas tinham noção de que conseguiriam produzir um filme, né, mesmo que pequeno, mesmo que simples, mas é uma produção. E é um vídeo assim, que eu uso hoje, até dou outras oficinas como exemplo, que ele teve um processo pedagógico assim, muito claro. Então, estou dando uma oficina em Taubaté agora de vídeo também. Quando eu mostro para eles a ideia, eles ficam meio assim. Quando eu mostro todo o processo da decupagem, o roteiro, o storyboard, ele fala, nossa, que legal, eu consegui ver tudo. Me empresta, deixa eu ver como exemplo, porque ele ficou um processo claro. Quem olha, quem não entende muito de vídeo, vê todo o processo que o vídeo é feito. Antes do roteiro, o roteiro pronto, ele produzido. Então, acho que foi uma coisa assim, ficou muito clara para todo mundo, assim. Foi um processo, para mim, então, enquanto educador, assim, foi muito interessante, e quanto produtor também, porque você tá ali junto, produzindo junto, é bem interessante. Para mim, o que ficou bem forte é que a gente realmente não consegue fazer nada sozinho, né?
por mais que você tenha uma ótima ideia, se não tiver uma equipe ali para ajudar, para fazer todo o processo junto, para às vezes encontrar os erros que você não viu durante esse processo, né? Então era assim, algumas coisas que eu decidia, eu passava para o grupo, olha, ajuda a ver se tem algum erro, se tem alguma falha, até um pouco antes da gente publicar o filme, né? A gente foi todo o processo de assistir. A gente submeteu, até o grupo do outro filme assistiu, olha, tem isso, acho que vocês podem melhorar aquilo. No último instante, acho que passei para o Wagner. A gente achou mais um. Ele achou um elemento que estava vazando lá, falou, poxa, tem um microfone aparecendo ali, não pode. É bem legal todo esse processo, principalmente questão de continuidade. Que você assiste, eu falei, agora eu vou assistir com calma em casa. Na hora que eu vi, tinha uma luz vazando assim, um pouco no canto do quadro. Eu falei, Glaucio, falou, nossa, Wagner, eu não vi. A gente percebeu que é todo um processo, um detalhe, que num dia alguém não prestou atenção, que na hora que mudou o eixo da câmera, a luz estava aparecendo. Eu acho que a gente que trabalha na área de audiovisual tem mais noção disso, que muitas vezes o telespectador, de uma maneira geral, ou quem não é da área, não consegue enxergar, né? Porque às vezes você fica tão concentrado na produção de uma obra, né, audiovisual, você se preocupa com a luz, você se preocupa com o áudio, você se preocupa com o corte. E às vezes um erro de GC, por exemplo, simples, que você viu tudo, mas você não viu aquilo. E às vezes passa por muitas pessoas aquele material, né? E só no último, que você foi lá na sua casa, depois que várias pessoas assistiram, você pôde notar esse erro, no caso, né? E foi legal assim que a gente percebeu que está no processo de aprendizagem, foi bem isso, a gente ficou bem aberto a ouvir críticas. E essa coisa de ver o erro, eu falei, galera, não tem importância errar, mas, cara, vamos descobrir o erro antes de ir pro ar. Depois que for pro ar, viu outro erro, cara, próxima vez a gente não vai fazer isso. Mas você falou, é bem interessante, as pessoas não têm noção de tudo que a gente se preocupa. Não tem noção, por exemplo, questão de luz. Se eu comecei a gravar de dia, dependendo do lugar, eu não vou poder continuar à noite, que tinha uma luz que vinha de fora, vou ter que produzir a luz não vai ser a mesma durante o dia. Então as pessoas têm, às vezes, essa noção de microfone, de alguma outra coisa, do que dá pra, às vezes, um vídeo de 1 minuto. Um vídeo curto, por exemplo, de vocês de 4 minutos. De 4 minutos foi praticamente um dia todo. Tudo, e mais de alguns gravação, dias de edição, mais alguns dias de edição. E mais alguns dias, né, ou semanas de pré-produção, que eu acho que às vezes as pessoas não têm noção o quão importante na produção de um vídeo ou qualquer projeto é a pré-produção. Porque você tem um dia para gravar, só que você teve 6 meses para produzir. A diferença é muito maior. Assim, a ponta do iceberg é só o dia. Se você não produziu a câmera, o ator, a locação, os equipamentos, a bateria, se está no meio de uma mata gravando uma outra coisa, outros equipamentos, você perde 6 meses de produção por um dia de gravação que você tinha, um dia que aquela equipe de fora estava vindo na cidade, alguma outra coisa. Então, a pré-produção eu acho uma das partes mais importantes. É cansativo, mas se você não faz bem feito, é meio caminho andado, o projeto não dá certo. Legal. Vamos ver o resultado, então, desse trabalho aqui na TV Câmara. Então, o programa Contraplano exibirá agora o curta-metragem Extração, aqui nos nossos estúdios a Gláucia Veloso e o Wagner Rodrigo. Então, Extração, curta-metragem, aqui na TV Câmara. Marcelo, é o que eu imaginei mesmo. O seu terceiro molar inferior direito está nascendo torto. Por isso você está sentindo tanta dor. E isso é grave, doutor? É preciso fazer a extração ainda hoje. Doutor, mas eu tenho medo de injeção, eu não gosto de ver sangue, eu nunca levei ponto antes. Fique tranquilo, Marcelo. A cirurgia é rápida. Quando você menos esperar, a gente vai ter terminado. Vamos lá? Desculpa. Nossa, desculpa, doutor. Tudo bem.
Vai ficar tudo bem. Dentista hoje.